compartilhar pelo Face, só deixa ele fechado. Aqui. O link está aí agora para compartilhar. Conseguiu aí, Fernando? Consegui. Ele compartilha pro Face mesmo, né? Pro Face. E aí aí depois a gente pega outros formatos. Show. Pronto lá então? Conseguiu aí, Fernando? Consegui. Ó, aí, tô ouvindo o teu Facebook agora. Pois é, agora o meu Facebook liberou o vídeo. Aí tu vai ter que fechar ele. Já fechei aqui. Aí. Dá um delay aí. Exato. Valeu. Sossegado. Vamos lá, então. Muito bem, começando mais um Café com Careca. Nessa edição especial, a gente vai bater um papo aí sobre alimentação, sobre nutrição, preparação para atletas, essa confusão toda de pandemia, isolamento. Para quem gosta de praticar esporte, está bem complicado para organizar suas rotinas e está bem fácil escapar dos seus objetivos. Eu sou o jornalista Arnaldo Reck e hoje o convidado do café é o nutricionista e também atleta, Fernando Macedo. Como é que você está, meu caro? Tudo bem? Tudo certinho. Estamos aí nesse momento de incertezas, né? Mas estamos na luta aí. Atleta, bondade sua. Eu sou um ex-atleta, né? Hoje em dia já é mais um entusiasta aí da área fitness, né? Do esporte, mas atleta já não me considero, não. Mas já tive muita preparação como lutador anteriormente. Eu acho que esse contato próximo aí ajuda a gente a entender esse contexto tão rico que é o atleta, né? Tanto da preparação, quanto treinamento, as condições pessoais, sociais. Então, a gente muitas vezes olha de forma muito limitada, né, esse atleta, né? A gente vê aquela pessoa que está ali treinando. A gente não pensa como é que é em casa, como é que é a família e tudo mais. Então, agora é um momento que a gente está percebendo para o atleta de incerteza, né? Principalmente para os competidores, porque os calendários competitivos basicamente aí se cancelaram, né? Então, tem um pessoal que está se desmotivando, tem um pessoal que está buscando. Então, agora é um momento que quem se manter focado
quando tudo melhorar, vai estar muito melhor fisicamente, muito melhor bem treinado e preparado do que os outros, né? Então é o momento de quem... Eu queria te perguntar, Fernando, porque assim, a gente gravou um outro podcast mais no começo da pandemia. Lembra que a gente estava o quê? Na terceira semana, talvez, de quarentena, naquele período, e hoje a gente está indo quase para o quinto mês já, né? O que mudou na sua percepção desse processo aí? Cara, no início, acho que se tinha uma visão de que se ia se finalizar essa situação bem antes, né? Então agora a gente tem mensalmente o pessoal tentando voltar a atividades, cancelando, protelando, jogando para frente. Mas hoje eu estava conversando com um técnico aí do Taekwondo. Ele me falou que vai ter os jogos abertos, né? Então, os jogos abertos geralmente aí em outubro, foi para dezembro. Então, o pessoal que chutou o balde e achou que ia parar o ano inteiro, se ia voltar sei lá quando, né? Tá correndo atrás do prejuízo, né? E tem um pessoal aí que se manteve focado, mesmo com as limitações para a prática de atividades, se manteram nos cuidados, tanto com o treino, com a dieta, né? Por mais difícil, diferenciados que sejam, né? A gente sabe que treinar em casa sozinho tem limitações, né? Mas importante é não ficar parado. E quanto à alimentação, a gente sabe, né? Chutou o balde, lá na frente vai ter prejuízo, vai ter que correr atrás. É aquela conta que a gente estava falando, né? A alimentação, ela tem uma conexão muito forte com o estado psicológico da pessoa, né? E aí, no caso do atleta ou do praticante de esporte e tal, de algum modo, esse processo de isolamento, distanciamento ou até de proibição de prática, né? Ele gera uma frustração. A gente precisa entender também, né, que é complicado. Você citou aí o taekwondo, né, cara? Os esportes de luta não podem lutar. É muito louco isso. Exatamente, eu até estava brincando... Essa é a parte mais complicada para você conversar com o atleta, né? Porque, ao fim e ao cabo, por que o cara se torna atleta? Por que o cara segue uma carreira? Porque ele gosta da essência daquele negócio. E aí, se ele é um atleta de luta, ele está proibido de lutar. A motivação para treinar, ela é complicada, né? Olha, uma coisa é a gente trabalhar com praticantes de atividade física, outra coisa é a gente trabalhar com atletas, e outra coisa mais complicada é trabalhar com atletas de alto nível, que vivem no extremo da fadiga para descansar, alimentação. E no contexto do lutador específico, na preparação do lutador, a gente tem uma variável que é bem complicada, que é o controle de peso para a categoria. Então, é um terreno muito fértil para essas questões psicológicas, insegurança. Poxa, imagina bem que a pessoa muitas vezes até recebe um salário, uma ajuda, né? E de repente agora está numa condição que não sabe se volta, não sabe se compete. Então, esse cenário de incerteza, com certeza pode gerar uma compulsão alimentar, alguma coisa, né? Não entrando ainda nessa questão da preparação do atleta, né? Mas a gente está conversando um pouquinho sobre o que os atletas estão vivendo neste momento, sendo que eles não sabem se vão competir futuramente ou não, ou quando, né? Vão competir, vão, é óbvio, né? Isso vai se terminar em breve. Em algum momento né? Vai ter. Exatamente, que nem os Jogos Abertos. Eu, pessoalmente, achei que não ia ser agendado, não ia ser marcado os Jogos Abertos para esse ano, tá para dezembro, né? Então é uma coisa que o pessoal que de repente que achou que para esse ano já não dava mais, já estão voltando para os cuidados, tanto com a dieta quanto com o treinamento, porque sabe que em dezembro tem Jogos Abertos, né? Então, a nível estadual é uma competição bastante importante, né? Mas eu também tenho o conhecimento que tem alguns campeonatos fora do Brasil. A gente está trabalhando a preparação de um atleta que classificou para o Mundial de Taekwondo e vai ter campeonato de Taekwondo Mundial na Alemanha. Os protocolos de controle, testes prévios na hora, a gente não sabe como é que vai ser, mas está marcado, né? Na Alemanha. No Brasil a gente não sabe como é que vai estar futuramente, né? Mas a coisa essa diferença aí vai ser bem complicado, né? Porque pensa assim, preparação, como é que vai se dar essa preparação do ponto de vista técnico? Né? É muito difícil. Eu estava conversando com um técnico dela
e tá todo modificado a lógica de treinamento. Então, se protegendo para não ter contágio, trabalhando mais sem ter contato, né? Já que são esportes de luta, então trabalhando mais com sombra, com um trabalho físico. Realmente, o atleta vai ter que ser preparado de uma forma diferente. Aí a gente vai ter que ter méritos também para o técnico, e teve a visão, a criatividade para trabalhar da melhor forma. E também vai ter que ter o atleta, né? Se dedicando ao máximo. A questão é, ao natural a gente está sempre em desvantagem, né, Fernando? Vamos falar de América Latina, né? Se a gente for comparar nessa questão de preparação e tal, a gente tem menos condições, a gente tem menos incentivo, a gente tem menos tudo, né? A gente só tem mais força de vontade no processo, né? Numa visão mais macro, assim. E aí agora a realidade é a seguinte: o atleta europeu, ele está treinando normal, ele está com uma rotina normal, o nosso atleta não. Esse time da pandemia vai colocar numa situação de igualdade sem ter nenhuma igualdade. É um desafio a mais, né? Como sempre só que agora piorado. Vai gerar uma disparidade nessa questão da preparação dos atletas, né? Então, vai ter atletas que vão treinar menos devido a essas questões de limitação de contato físico, né? Não se fala nem muito em contato social, né? Se fala mais em contato físico agora, né? Já se mudou um pouco a conversa, né? O social se limitou à internet muitas vezes, né? Mas o contato físico realmente, né? A gente estava conversando com o técnico, ele falou, não, tem que preparar atleta trabalhando com treinamento com a sombra, né? É um treinamento diferenciado. Né? Então, exatamente, é uma coisa meio complicada. Na nutrição, agora, saiu esse calendário, então eu estou voltando a trabalhar com a preparação dessa atleta, né? Atleta que classificou para o Mundial de Taekwondo, e ela teve que perder bastante peso para ganhar o brasileiro aqui. Foi uma preparação bastante interessante, porque é um atleta em fase de crescimento, né? Então, a gente sempre, quando está trabalhando com atletas de alto nível, a gente tem N variáveis para estar analisando. E essa questão de ser um adolescente em fase de crescimento, a gente tem que proteger ela de certa forma, né? Porque a gente tem que se comprometer em bater o peso, mas a gente tem que se comprometer com o atleta lutando em alta performance, não é só bater o peso, né? Ganhar uma balança é o primeiro degrauzinho, depois o que o bicho pega. E ainda tem a condição de saúde do atleta, né? Do desenvolvimento do atleta, né? Do desenvolvimento de estatura do atleta. Então, não vale a pena trabalhar condutas muito extremas com esses atletas, ainda mais em fase de crescimento, né? E o lutador, a gente sabe, né, que as estratégias para adequação de peso, elas vão desde estratégias mais simples quanto estratégias mais complexas e perigosas, né? Então, isso depende do quê? Basicamente, do tempo que ele tem para perder o peso e quanto peso ele vai ter que perder. Né? Então, quanto tem um atributo nesse processo de resultado, Fernando, e aí uma pergunta mesmo, a questão da máscara, cara, ela muda também a forma de treinar e a forma de ter resultados do ponto de vista de resistência e capacidade de treino e tal. Como é que você tem percebido isso com os atletas que você acompanha? Tá mais difícil de lidar com isso? Cara, a reclamação da máscara, ela é unânime. Eu vejo por mim, eu não treino luta mais, por causa de lesões, enfim, eu era atleta de judô e jiu-jitsu. Hoje eu tô mais voltado para o treinamento físico, a musculação e tudo mais. Para mim é muito difícil, mas eu uso máscara. Sim. Não uso aquele jeito máscara meio, né, com o nariz para fora, uso a máscara certa, né? Então eu trato aquilo como se fosse uma proteção que deve, né, ser levada a sério, né? Não fico lá treinando com o nariz de fora. É difícil, o teu nível de treinamento vai se reduzir? Vai porque incomoda, a gente tem que respirar de boca aberta. Então, assim, até se criar, então, uma máscara mais adequada, eu
tô no quarto tipo de máscara. Não achei ainda uma máscara que me desse um conforto, né? Mas assim, é um momento, né? Então tem que encarar, não tem que ficar de mimimi, tem que ir lá e treinar, é isso aí, né? Mas o pessoal tá muito chateado com essa máscara, né? Virou a desculpa agora do pessoal, né? Não vou treinar, não vou fazer cardio, porque tem que usar a máscara. Por causa da máscara, então, isso aí. É uma mudança, né? Não temos escolha, né, Fernando? Não tem pra onde fugir, né? Levando mais para a questão de alimentação, cara, eu tinha até conversado contigo num outro programa que, vamos lá, de 2019, 2020, a gente, de 18 para cá, a gente percebeu as pessoas um pouco mais conectadas com esse negócio de ser mais saudável, de escolher mais, de ter um cuidado a mais com a alimentação, mesmo não sendo atleta. Sendo atleta, então, era mais fácil ainda, até porque a impressão que se dá é que se tem, aliás, o próprio mercado de alimentação, ele tem ofertado mais opções interessantes para você conseguir seguir uma alimentação mais saudável, né? E isso facilita tanto a pessoa que não é atleta, quanto o atleta. Agora, com a pandemia, veio e deu isso no meio, né? Porque aí é delivery, é enlatado, é tudo pré-pronto. Cara, qual é o peso disso na preparação? Cara, essa questão da pandemia, algumas pessoas têm levado para esse lado. Já que eu estou em casa, eu vou ficar mais ocioso, vou pedir um lanche. Mas tem um outro lado da moeda, né? Que como a pessoa tem mais tempo, ela pode se organizar da melhor forma. Eu tenho alguns pacientes que iniciaram o trabalho justamente por agora poderem fazer o preparo e a logística das refeições. Agora tem tempo, né? Então, assim, se por um lado tem um pessoal que está utilizando de desculpa para fazer o deslizezinho, tem outro pessoal que está encarando a coisa de frente, está aproveitando que tem mais tempo em casa para se organizar melhor, né? Então, assim, vai de cada pessoa se organizar, né? Porque agora, queira ou não, a saúde está em primeiro lugar. Então, sim, a imunidade da pessoa é muito mais importante que, de repente, uma condição estética. De repente, muito mais importante do que o desempenho dela para uma prova ou para uma competição. Então, agora mais do que nunca, a nutrição está sendo levada a sério para as pessoas não praticantes, né? Porém, tem essa parcela, esperamos aí que não seja muito grande, mas acho que está aí forte nos aplicativos de promoção, é uma facilidade, mas é aquela armadilhazinha, né, que a comodidade oferece. E Fernando, vamos lá, cada esporte tem uma preparação diferente, né, a gente sabe disso e tal. E aí você vai colocar um gama aí bem maior, porque cada esporte, cada corpo, cada biotipo e tudo mais. Como é que é a relação, vamos falar de futebol, como é que é a situação para o cara que é atleta de futebol? Você tem alguma coisa nesse sentido aí para passar para a galera? Eu trabalhei com a equipe de futebol feminina aqui de Chapecó, a equipe da ADEL ali por um tempo. As meninas são bastante guerreiras. Um abraço para o professor Amauri aí, que tem um grande trabalho de plantel com as meninas, né? Muitas jogadoras saindo para outros times maiores. E a preparação de jogador e de atletas de alto desempenho, ela é muito parecida em algumas questões da dietoterapia. Que seria o quê? Qual é o objetivo de você trabalhar um atleta? A gente trabalhar para máxima performance, né? Para trabalhar máxima performance, obviamente ele precisa de um equilíbrio de micronutrientes, de macronutrientes, mas a gente tem o grande carro-chefe dessa questão do desempenho, é o aporte de carboidratos, a quantidade de carboidratos, tanto pré-treino quanto pós-treino, né? Então, o que vai diferenciar de uma modalidade de outra, muitas vezes, é a intensidade, é a duração, né? Então, o trabalho para um atleta de futebol, um jogo de menos que 2 horas de futebol, exige um trabalho diferente, por exemplo, que um maratonista,
exige um trabalho diferente que, por exemplo, um corredor de 100 metros rasos, né? Então a gente trabalha sempre com o quê? Com o tempo que esse atleta permanece em atividade para trabalhar a forma que a gente vai fornecer essa energia, né? Então a gente tem algumas estratégias que trabalham a redução e o aumento do carboidrato em períodos da preparação para melhorar a capacidade de armazenamento de energia, de glicogênio, né, de glicose hepática, muscular e sanguínea. Então, esse nível de glicose hepática, muscular e sanguínea está muito ligado à tua capacidade de realizar exercício. Então, a gente sempre trabalha para colocar o atleta na máxima performance, com 100% das reservas de glicose dele, para ele conseguir gastar aquilo ali durante a atividade. Então, a grosso modo, de forma simplificada, a gente tem como carro-chefe da preparação do atleta essa adequação do carboidrato, tanto prévia à competição ou treinamento, quanto pós, né? Na fase de treinamento, o pessoal muitas vezes se limita àquela prática de carboidrato pré-treino, proteína pós-treino. E não é bem assim. A gente sabe que para o atleta que treina forte, a reposição de glicogênio muscular hepático na refeição pós-treino é muito importante. Então a gente trabalha sempre para garantir o fornecimento adequado de energia para a prática e a reposição de energia para ele se recuperar. Então, quando você tem uma reposição deficiente num pós-treino, muitas vezes a dor muscular no outro dia é maior. Então, esse tipo de mecanismo simples é a base do trabalho. Aí a gente entra para suplementação um pouco mais específica, fitoterápicos, termogênicos, mas a base da coisa é esse aumento e redução das calorias, dos carboidratos, que é uma coisa muito simples de fazer, mas tem que ir antes e fazer um planejamento, né? Então, muitas vezes a gente, principalmente no pessoal das lutas, né? A gente pega umas situações complicadas. Por exemplo, já tive que trabalhar a redução de atletas 7 quilos em uma semana, né? E olha, cara, incrível, mas foi lá e ganhou os Jogos Abertos, né? Então foi um atleta de Muay Thai, um abraço para a Letícia. Ela não conseguiu perder o peso, daí a gente se encontrou na academia, daí ela conversou comigo, eu falei, sério, uma semana? Eu falei, vamos lá. Daí a gente fez um planejamento de restrição alimentar quase que máxima, e somado a isso, a gente utilizou estratégia de desidratação. Mas isso porque ela tinha tempo para conseguir se recuperar, né? Às vezes trabalhar desidratação quando pesa no mesmo dia é complicado. Quando pesa no dia anterior, tu tem tempo de se recuperar, né? Então, tem muitas variáveis envolvidas nas preparações dos atletas. Os de luta é um pouco mais, por causa dessa questão da adequação de peso, né? Então tem que adequar peso e tem que se recuperar, né? Porque às vezes o atleta chega muito depletado. Bem, ela estava que nem um zumbi, né? Mas foi guerreira, conseguiu, a gente conseguiu uma recuperação ótima com ela, né? Uma estratégia bem interessante pós-pesagem é que a pessoa não consegue comer. Ela passou tanto tempo fome que o estômago dela não vai conseguir comer muito. A gente vai lá pós-treino, bolachinha, Gatorade, soro, vai aumentando a ingestão até ela conseguir comer uma refeição um pouco maior. Mas é aquelas surpresas que acontecem aí no andar da carruagem, que muitas vezes a gente não tem pleno domínio, as questões de calendário, umas coisas pessoais do atleta, muitas vezes fogem também da nossa compreensão, mas da preparação do atleta, a definição de calendário e periodização de treino é fundamental. Aí agora você falou uma coisa que eu considero bem importante, Fernando, que é o lado... é uma definição minha, tá? É o lado feio do esporte. Essa abnegação, esse sofrimento, é o lado feio do esporte que ninguém conta,
Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o alto rendimento é legal? Cara, o alto rendimento é muito bonito para ser notícia, né? Porque o caminho para você ser um atleta de alto rendimento, ele é muito espinhoso, e isso pouca gente fala. É muita lesão, é muita abnegação, muita restrição alimentar, é acompanhamento, é uma disciplina meio em níveis que você às vezes não acredita que a pessoa seja capaz, né? Então é um ambiente de muita pressão. E aí a grande sacada que eu vejo é o seguinte: alto rendimento nos esportes, e aí pode ser esporte individual ou esporte coletivo, cara, não chega a 10%, talvez menos, das pessoas que são que têm pretensão ou vocação para isso, né? E eu acho que a grande informação, o grande apelo aqui é possível se praticar esporte com prazer e com saúde. E aí eu quero te perguntar o seguinte: o cara que está assistindo ou que vai ouvir o podcast aqui, ele vai... eu tenho vontade de fazer um esporte, e a gente ouve muito na mídia de massa a ideia da atividade física. E é um conceito muito específico, né? Atividade física é qualquer atividade que você desenvolva. E esporte tem uma outra finalidade. É possível o cara sair do zero sedentário hoje, completamente inepto, e ele, a partir da ideia de que, não, eu quero ter algum tipo de resultado esportivo. Como é que você receberia essa pessoa hoje? Olha, a ideia de você melhorar o teu rendimento físico, ela pode ser uma coisa bem interessante para qualquer pessoa. Agora, para virar um atleta, aí tem N fatores, tem questão do biotipo da pessoa, tem questão de lesão, questão da idade, que esporte é, né? Então tem N fatores, mas agora, melhorar a saúde da pessoa e o rendimento físico, o condicionamento físico dela, cara, é só levantar do sofá e ir buscar. A prova disso é um grupo de atividade física e nutrição. A minha parte da nutrição era online nesse grupo. E daí começou a pandemia. E daí a parte do exercício ficou online também. Eu pensei assim, nossa, várias pessoas sedentárias com sobrepeso que não realizavam atividade física. Esse grupo não vai para frente, eu pensei. Mas o professor foi muito bacana com as meninas, e todas se manteram 90 dias em atividade física e fazendo a dieta, tudo online. Então, assim, aquele grupo me deu uma renovada nas minhas esperanças, porque eu pensei assim, nossa, a pessoa sedentária tá empolgada porque vai treinar ali com o professor e tal. De repente, poxa, online na minha casa, sacanagem. E não, as meninas foram muito bem. Isso prova que a questão de você melhorar o teu condicionamento físico, ela depende de você, não depende da academia. É óbvio que a gente precisa de uma equipe. Sem o professor que organizou elas, não conseguiriam, né? Mas depende da pessoa. E aquela velha história, o momento ideal para a gente mudar os nossos hábitos não existe. A gente tem que levantar e mudar. E aí, Fernando, eu não vou... Vamos falar o seguinte: muitas crianças, né, começam a prática do esporte, e é meio que concurso, assim, né? Iniciação esportiva desde cedo, ela é fundamental. As crianças precisam ser expostas e influenciadas aos mais variados esportes, para que elas peguem gosto pela prática do esporte, até como atividade física, dentro aquela definição semântica que eu dei antes. Só que a gente vê o seguinte: ao mesmo tempo, as crianças estão mais expostas a uma cultura alimentar negativa, né? E aí até estava conversando com um médico, e ele falou o seguinte: quanto maior a propaganda do alimento, pior é esse alimento, né? E como é que você vê, você trabalha com adolescente, né? Você já pegou a situação assim de ter que reeducar uma família inteira para que a criança ou adolescente consiga ter um certo desenvolvimento nessa questão de alimentação? Cara, com certeza a mudança não é nem a mudança, mas o que determina o hábito alimentar da criança muitas vezes é o que tem disponível em casa.
Eu já trabalhei com atletas que não eram eles que compravam o alimento, atletas de 6, 7, 8, 9, 10 anos, não é ele que prepara, né? Então ele vai comer o que ele tiver acesso, né? Então é aquela velha história, né? Se você está exigindo que a criança coma e você não come, poxa, tem coisa errada aí, né? Então algumas práticas equivocadas, né, que foram disseminadas, né, aquele esquema do prêmio, né, come esse prato de feijão e arroz, daí ganha o refrigerante, daí o feijão e arroz é ruim, mas o refrigerante é o prêmio. Então, assim, foi alguns equívocos que foram se disseminando, né, algumas práticas que interferem de forma negativa. Né? Então, as crianças, para desenvolverem hábitos saudáveis, elas têm que se inteirar daquilo ali. Né? Então, tem uma situação muito engraçada que atendi uma mãe com a criança com sobrepeso, era atleta de luta também, e ele não gostava de legumes. Né? Eu falei para a mãe, convida ele para preparar comida contigo, mas de forma alguma pede para ele comer. Aí só para ele cortar, organizar, e a mãe foi dessensibilizando a criança para ela conseguir incluir aquilo lá. Então, primeiro sensibilizando com o toque, com o cheiro, para depois comer. Né? Então, assim, para você formar o hábito alimentar da criança é muito difícil. Agora, para tu destruir, assiste ali a televisão de manhã cedo, nos intervalos dos desenhos animados. Ali tu vai ter todas as coisas que ela não pode comer, vão estar ali nesses comerciais. Então, existe também um apelo de mídia muito complicado, eu acho, de certa forma, até cruel. Né? A criança está assistindo um desenho com um super-herói, de repente, o super-herói que ela assistiu o desenho está um pacote de bolacha, enfim, um salgadinho, alguma coisa. Então, esse acesso à informação é meio complicado. E a indústria alimentícia é muito forte, ela não brinca quando se fala. Você pega assim, o uso dos personagens, né, na alimentação. A gente sabe que, vamos lá, vou pegar um exemplo bem específico, bolachinha recheada, ela é um grande vilão, né? Ela não tem utilidade nenhuma para ninguém, o tal da bolachinha recheada. Mas se você vai no supermercado e aí entra na gôndola ali onde ficam as bolachinhas recheadas, você vai encontrar todos os personagens da vez. Né? Todos. E não raro, até 1,5 metro de altura, né? Eles ficam, porque é na altura da criança. Ali. Tamanho real. Tem isso? Então eles estão ali, a criança está caminhando e está na altura e no alcance deles ali. Então isso que você falou é muito cruel, a parte do marketing em cima da alimentação para infantil. Fernando, só para a gente pontuar aqui, o que eu tenho visto muita coisa, cara, sobre a tal dietas assim diferenciadas e tal, dieta carnívora, dieta paleolítica. O que a galera mais erra nessa hora, hein? O que gera esse tipo de abordagem, assim? Assim, ó, o que gera esse tipo de abordagem é o apelo à internet, a necessidade de você vender alguma coisa. São métodos. Então, se você dá uma nova roupagem para um método e vende ele, você disse que você criou ele, né? Então, hoje em dia se tem uma briga muito grande de dizer, qual é que é o melhor método para emagrecimento, é jejum intermitente, é low carb, é isso, aquilo, aquele outro. Então, assim, depende de cada pessoa. Jejum intermitente não é legal para quem tem fome, né? Low carb pode ser legal, mas não é a melhor dieta. Né? Então, quando se fala em emagrecimento, onde a gente tem uma busca muito maior por causa de questões estéticas, a gente vê a atuação de algumas práticas meio, enganosas, né? Porque não existe melhor dieta para emagrecimento. O que existe é restrição alimentar para emagrecimento. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer. E a que você consegue fazer pode ser diferente da que a outra pessoa consegue fazer. Né? Então, isso é muito pessoal. E você dizer que você detém o melhor método para emagrecimento é enganoso. Então, hoje em dia, a gente tem um apelo muito grande, uma venda muito grande, né? E é isso daí. O imediatismo das pessoas permite que esse tipo de informação venha a ter uma aceitação por parte de quem busca uma melhoria. Né? Mas aquela velha história, às vezes a pessoa, nossa, eu já tentei todas as dietas. Eu falei, já tentou fazer
dieta saudável e treino? Ah, não, isso ainda não. Poxa. Então, né, tentou tudo menos o correto. Né? Menos Dieta da certo. lua, dieta da Uma maçã, frase da que o Fernando, da galera que vai ouvir aqui, vai ser, e conhece o Fernando, vai dar risada, porque é uma frase muito dele, assim. Ali no grupo eu vejo a galera batendo, pois é, posso isso, posso aquilo, será que dá isso, será que dá aquilo? Aí o Fernando vai lá, fala um monte de coisa assim, ó, o importante é você não passar fome, criatura. Não pode passar fome, né? Vaza tuas coisas, mas não passa fome. E aí, assim, eu vejo, e no fim, as pessoas começam com uma ideia completamente absurda, comendo só o talo da alface que veio da Ásia, e aí o Fernando vai lá, no fim a pessoa tá comendo arroz, feijão, bife, um negócio, né, super normal, sem nenhum absurdo. Essa é a grande dificuldade. Por isso que eu te falei agora dessa dieta, porque um amigo meu, eu adoro churrasco. E aí o cara me mandou esse link assim, aqui tem uma pessoa que tá falando que a dieta carnívora é não sei o que, é maravilhosa, você come só carne. Eu disse, isso aqui é a minha igreja. Então eu falei, é a minha igreja, só come carne, só come churrasco, tá feito, Brito. E aí eu digo assim, cara, só que eu mais ou menos eu tenho uma certa noção, né? Eu me considero levemente esclarecido sobre o tema, para dizer que não, beleza, apesar da piada ser boa, a ideia não é. E você, cara, eu vejo que você lida com isso todos os dias, chega alguém ali e te pergunta umas coisas que parecem óbvias, né? As pessoas querem comer só o cheiro do prato e tá tudo errado. Falta a gente ter uma educação alimentar desde o início, como um grande programa de educação e não só uma questão clínica. Com certeza. A gente passa por essa mudança no perfil nutricional da população, que é a transição nutricional. A gente percebe, né, a obesidade se desenvolvendo em faixas etárias cada vez mais anteriores, né? Crianças desenvolvendo obesidade que tem uma chance muito grande de serem adultos obesos, né? Então, jovens obesos têm uma chance maior de ser obeso do que um adulto ganhar peso depois, né? Então, essa questão é uma questão bastante importante, né? Mas existe um equívoco na busca da resolução desse problema. A maioria das pessoas acha que um trabalho para redução de gordura corpórea, a pessoa tem que passar fome. A pessoa tem medo da palavra dieta. Olha, a dieta ela não precisa ser sofrida. A dieta é uma coisa elaborada para você. Ela pode ser para hipertrofia, ela pode ser para emagrecimento, ela vai atender as suas demandas. Eu gosto muito de falar dessa questão da fome. Eu trabalho muito com emagrecimento e quando você tem essa variável não contemplada, a pessoa está passando fome, o trabalho não vai ter uma adesão por muito tempo. Psicologicamente muito cruel. Então a gente tem que, de certa forma, trabalhar a saciedade da pessoa ou planejar refeições que saciem, né? Mas agora, deixar a pessoa um mês inteiro se torturando com fome, aí não é legal. Sem falar que dietas muito restritas têm algumas adaptações metabólicas, onde a gente percebe o gasto da pessoa se reduz. A gente chama de termogênese adaptativa. Né? Então a pessoa está ali, nossa, mas como eu reduzi a minha ingestão e não estou mais ganhando peso, por que isso? Termogênese adaptativa. Né? Então, frente a uma restrição, nosso organismo se adapta. Por isso que tem que ter um manejo nutricional para você evitar essa questão. Porque o que incomoda é a pessoa perder peso, daí não perde mais. Ela não sabe o que fazer, daí ela come menos. Daí ela perde peso. Ela não perde mais, daí ela come menos. Então ela sempre tende a reduzir a ingestão. É meio irreal para ela que aumentar a ingestão pode ajudar nesse processo. E é justamente essa a ideia que eu tento passar ali, que muitas vezes comendo a gente estimula o nosso organismo a ter um melhor desempenho, a uma atividade hormonal e metabólica mais adequada, e assim, a longo prazo, ter um resultado sólido. Né? Perder 5 quilos em uma semana e ganhar 7 na outra é bem fácil. Agora, bem manter, aí é difícil. Fernando, outro mito que eu quero trazer aqui para você responder para a gente é essa questão do método de quantidade e intervalo das refeições. Né? A gente vê assim, tem que comer de 2 em 2, 3 em 3,
parece que você tem que ficar meio que paranoico com esse negócio, assim, andar com uma corrente no pescoço, com um alarme, assim, ó, você tem que comer e tal. E afinal, tem que ser de hora em hora, tem que ser de tempo em tempo, ou tem que comer nas horas normais que você come, de um jeito certo, cada pessoa é uma pessoa. Quando a gente está elaborando o planejamento do paciente, a gente tem que ver como é que é essa rotina do paciente, né? Então, a gente tem um modelo bastante aceito por causa justamente da saciedade para redução de peso, que é esse modelo de 3 em 3 horas. Não que ele seja o melhor, mas só que para as pessoas que têm muita fome, ele funciona melhor. Hoje, de intermitente, não precisa nem dizer, né? Jejum, a pessoa vai ter que ficar sem comer. Então, para quem tem fome, isso não vai funcionar. Para quem tem gastrite, vai sofrer um pouquinho também. Então, assim, é uma estratégia boa? Jejum intermitente é bom? 3 em 3 horas é bom também? Então, a gente vai ter que avaliar como é que é a rotina da pessoa, né? Mas dizer categoricamente que uma é melhor que a outra, não tem como. Basicamente, a gente tem que analisar como é que é a rotina da pessoa e como é que ela está trabalhando com essa questão da fome e saciedade. Basicamente, a pessoa sente fome depois de 2 a 3 horas, tem tempo para comer, pode comer. Mas agora, e aquele cara que está trabalhando lá? E aquele cara que está, por exemplo, assim, eu trabalho com muitas pessoas que muitas vezes trabalham em frigoríficos e tem uma rotina totalmente atípica, né? Então não funciona muito com elas essa determinação de horários. A gente vai ter que avaliar como é que funciona a rotina dela, como é que a gente vai organizar os alimentos, né? E se é possível incluir, né, um padrão de alimentação saudável. Tem algumas pessoas que realmente não tem tempo, não tem paladar e o pior de tudo, né, não tem muita vontade de querer mudar. Mas assim, é bem normal algumas pessoas não conseguirem ingerir legumes, é muito normal algumas pessoas não terem disponibilidade ou tempo no trabalho para estar se organizando, né? Então, aquela pessoa que trabalha e tem geladeira e micro-ondas vai poder levar uma marmitinha diferente de quem não tem, né? Então, a gente sempre está tentando trabalhar para contemplar várias coisas que trazem bem-estar para a pessoa, né? A qualidade, o paladar. Então, a gente sempre está organizando isso de acordo com a rotina da pessoa. Mas afirmar categoricamente que um modelo de dieta é melhor que a outra, não tem como. Isso vale também para aquela história dos horários das refeições. Tipo assim, tem gente que gosta do café da manhã e pula o almoço. Tem gente que adora o almoço, para tudo para almoçar. Se não almoçar, perde até o humor e tal. E tem gente que prefere o jantar e tal. Tem relação a questão de jantar mais que no almoço, ou estar relaxado é melhor comer relaxado do que comer com pressa? Como é que funciona isso? Aí a questão é bastante complicada esse momento, né, do final do dia, porque daí tem aquela questão, a pessoa está em casa, existe um momento social, muitas vezes existe também a disponibilidade inadequada, né? Almoço, geralmente, todo mundo consegue acertar, né? Arroz, feijão, carne, salada, alguma coisinha ali, né? Não precisa complicar muito e acerta. O problema é a noite, que muitas vezes a gente está um pouquinho mais manhoso, que é uma coisinha mais um paladar um pouquinho mais elaborado, então a gente se arrisca mais, né? A gente olha o aplicativo ali das promoções também. Então, esse momento da noite é um momento que a gente fica no aconchego do lar e da família, onde acaba sendo bastante prazeroso essa questão do jantar, de um lanche, alguma coisa. Mas é aquela velha história. A pessoa tem opções mais saudáveis, né? E tem também como incluir algumas refeições com uma quantidade de caloria a mais de forma estratégica, né? O pessoal fala muito em refeição lixo, dia do lixo, é uma expressão que eu não gosto, né? Então, é uma comida, tá certo que ela não tem uma composição muito boa, mas ela é uma comida, né? Só por isso ela já não merece ser chamada de lixo, né? Ela te dá um ganho psicológico, e se colocada de forma estratégica, ela vai repor as suas reservas de energia e vai te ajudar no seu desempenho, né? Então
dietas restritas, a gente pode organizar refeições repositórias, né? Não precisa deixar a pessoa ali na capa da gaita ali durante 2, 3 meses se arrastando, né? Então, pode ser incluída refeições com mais calorias de forma estratégica. O problema é a pessoa achar que pode incluir uma refeição lixo diariamente, né? Não tem como. Fernando, para a gente fechar aqui, a minha última pergunta tem relação com a água. A gente sabe que a água é importante e tal, até para a questão de desempenho de atleta e tudo mais. E a gente está num período, sobretudo no sul do Brasil, que veio agora as temperaturas mais frias, e o hábito de consumir água, ele diminui ao natural, porque se não está calor, as pessoas acabam, né, não tendo aquela sede natural e tal. Como a gente pode auxiliar as pessoas a entender que elas precisam tomar mais água ao longo do dia? Essa é uma questão que se bate muito nessa troca de estações, que é mais ou menos o que acontece com os legumes e as frutas, né? Eles perdem um pouquinho o charme, eles não atraem muita gente, não. A gente quer umas coisas, refeições mais quentes, e quanto a bebida, a nossa sensação de sede, ela se reduz. Mas a água ela deve ser tomada numa quantidade de 2 a 3 litros no mínimo por dia. E se tiver dificuldades em estar se organizando, tem que botar um despertadorzinho. Já tem uns aplicativos aí que lembram o pessoal de tomar água. Mas aquela garrafinha, né, que você deixa ali, e você sabe, de manhã eu vou ter que tomar pelo menos uma dessa, à tarde eu vou ter que tomar outra, à noite outra, a gente já consegue ter uma noção melhor. Porque é bem comum, às vezes a gente se envolve na rotina de trabalho, passa um período da manhã ou à tarde, a gente não toma água, né? E quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. Por isso que é melhor a gente manter um hábito mais ou menos de horários, né? E estar incluindo a água o quanto antes no nosso dia. E não deixar a gente sentir sede. A garrafa é bom, né? É importante a pessoa poder enxergar o nível da garrafa, né? Exatamente. Ela sabe que ela tem que ter 600 ml, né? Deixa ali bonitinha, sabe que vai ter que repor a água ali várias vezes ao dia, né? A gente deixa para ingerir no copo, muitas vezes a gente se perde um pouco. Se a pessoa tem uma rotina de trabalho muito complicada, mais ainda. E ainda tem algumas pessoas que realmente não sentem sede. Elas precisam tomar água? É claro. Né? Não é porque não sente sede, né, que não precisa se hidratar. Na nossa região aqui a gente tem muito comum a utilização de chimarrão, né? E o chimarrão é água, mas ele não hidrata, né? Pelo contrário, ele é diurético, né? Pode tomar chimarrão? Pode, mas não pode trocar chimarrão por água, né? Tem que ter água também, que ele funciona como diurético, então ele não vai hidratar ninguém não, né? Então, aquela desculpa básica que o pessoal dá, mas eu tomo chimarrão, então ele não vai ajudar não, tem que ter água. Não, é cheio de coisa ainda, né, no chimarrão, é cheio de gengibre, chá verde, não sei o que, os caras colocam tudo que é macega ali, como dizem lá no sul, dentro daquele chimarrão, fica pior. Mas, Fernando, eu quero te agradecer aí, cara, esse tempo aí emprestado, essa hora aí para bater um papo com a gente sobre esse tema, né? Muitas vezes a gente bate cabeça mesmo. Você colocou uma coisa bem importante, que é virar refém da internet, das loucuras da internet. Eu acho que é bem importante. Isso não é o que eu tô falando, não é só para o leigo, não, cara. Às vezes a gente vê atleta de ponta se perdendo nisso também, porque nesse momento aí você é refém das redes sociais, aí aparece um monte de coisa, e os caras acabam, vou partir para alguma coisa diferente, e acaba optando por umas dietas malucas, que não são, na maioria das vezes, para não dizer na totalidade, complicadas, para não dizer outra coisa. Fernando, muito obrigado. Como é que o pessoal te acha aí? Faz o teu merchan agora. Pode me achar tranquilo ali no Instagram, fernandomacedo.nutri, através ali, manda um direct que a gente está respondendo aí quanto antes. Queria mandar um abraço para ti e te agradecer pelo convite, né? E em breve aí vamos conversar de novo aí com esse pessoal aí, quem sabe
saindo da quarentena, né? Eu acho que vai precisar, hein? Eu acho que vai precisar. Eu tenho ouvido muito, cara, dos meus amigos, dos atletas e do pessoal que treina e tal. Então, assim, olha, minha meta esse ano, em 2020, era perder 5 quilos, agora só falta 15. Tá bem tranquilo. A coisa desandou total. Por aí. Mas beleza. Valeu, Fernando. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Um abraço.